E aí, galera, beleza? Então, esse é o segundo vídeo da nossa playlist de orientação a objetos. E é nesse vídeo que nós vamos falar sobre classes, variáveis e atributos e construtores. Para começar, nós vamos conversar um pouquinho sobre classes. Eu trouxe dois parágrafos bem técnicos que falam sobre classes e depois vou dar uma visão mais simples para vocês entenderem. Então, primeiro parágrafo, uma classe ela é formada por um ou mais atributos e um ou mais métodos. Um atributo tem um tipo, ou seja, todo atributo tem um tipo. Os métodos definem as funcionalidades da classe. Cada método tem um tipo de retorno e pode receber argumentos. Um método é formado por declarações e instruções que são separadas por ponto e vírgula. Então eu quero agora simplificar um pouquinho aqui para vocês. Imaginem o seguinte: imaginem uma fábrica de brinquedos, beleza? E nessa fábrica você tem um molde para fazer carrinhos. Então ele está planejando um carrinho aqui nesse quadro. Esse molde ele diz exatamente como o carrinho deve ser. Então, por exemplo, o carrinho tem uma cor, o carrinho tem um tamanho, se ele é pequeno, médio ou grande, quantas rodas esse carrinho tem, enfim. Sempre que você usa esse molde, você cria um carrinho que é igual aos outros feitos com o mesmo molde. Simples assim. Em Java, uma classe é como se fosse esse molde. Ele é um plano ou um modelo que diz ao computador como fazer algo. Então, por exemplo, você pode ter uma classe chamada carrinho, que nós vamos fazer essa classe aqui agora, que diz que o carrinho deve ter uma cor, um tamanho e um número de rodas. Cada vez que você instanciar, ou seja, usar essa classe, você está falando para o computador que você quer criar um carrinho. Então, ele sabe exatamente como fazer isso, porque ele está seguindo as instruções deste modelo. Então, isso é uma classe em Java. Vamos modelar essa classe aqui. Vou usar o Eclipse, tá? Então, eu criei um projetinho chamado PO e eu vou criar uma classe aqui chamada carrinho. Então, class carrinho. Pronto. A sintaxe de classe em Java é assim, ó, public class carrinho, abro e fecho chaves. Simples assim, fácil, muito fácil. Meu Deus, como é fácil, né? E agora vamos entrar então para falar sobre variáveis ou atributos, ou seja, eu vou começar a modelar essa classe. Então imagine que você tem um desenho de um carrinho e quer colorir e decorar esse carrinho. Você pode escolher a cor desse carrinho, o tamanho e quantas rodas ele vai ter. Essas vão ser as escolhas, né, que podem ser definidas como características desse caminho. Essas características em Java são chamadas de variáveis ou atributos. Então, fazem parte da nossa classe e fazem parte para a construção desse objeto que nós estamos criando. Então, por exemplo, a cor diz de que cor vai ser o carrinho. Tamanho diz se o carrinho é grande ou pequeno. E o número de rodas diz quantas rodas o carrinho tem. Beleza. Então vamos lá. A gente não entrou em atributos ainda, em tipos de atributos, vai ser na próxima aula, mas já adianto para vocês que para guardar uma cor a gente tem que colocar numa string. Cor. O tamanho, esse tamanho aqui não é de tamanho de numérico, tá? É se ele é pequeno, médio ou grande. Então, o tamanho também vai ser uma string. E aí sim, um inteiro, número rodas. Pronto. Então aqui eu tenho os atributos da classe carrinho, tá? Simples assim. O que eu posso fazer ainda aqui é definir que essas variáveis aqui vão poder ser acessadas apenas dentro dessa classe. Ninguém de fora vai poder acessar elas de forma direta, né? Então eu posso usar a palavra reservada que é o private aqui no Java. Isso aqui eu também vou explicar um pouquinho mais à frente. Pronto. Então aqui eu defini o meu modelo. Então eu criei a minha classe carrinho com os 3 atributos. Quando você cria um carrinho, você pode definir esses atributos para dizer exatamente como você quer que ele seja. Os atributos são como etiquetas ou rótulos que guardam as informações importantes sobre o carrinho, para que ele seja exatamente como você imaginou. Agora falando sobre o construtor. Construtor, ele é um método
que é chamado quando você quer criar esse carrinho. Ou seja, a gente fala assim, ó, instanciar este objeto, instanciar essa classe, criar algo. Se nenhum construtor for definido pela classe, o compilador Java cria automaticamente um construtor vazio sem argumentos. Vamos dar uma olhada aqui então. Ó. Imagine que você tem um brinquedo de montar como um Lego. Para construir o carrinho de Lego, você precisa seguir um conjunto de instruções que diz quais peças usar e onde colocá-las. Essas instruções ajudam você a montar o carrinho do jeito certo. Então vamos lá. O construtor, a sintaxe do construtor e o papel dele é construir esse carrinho. A sintaxe é public e o mesmo nome da classe. Abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Assim. Então isso aqui é um construtor que vai criar o nosso carrinho. Então, por exemplo, para executar um programa em Java, a gente tem que usar o public static void main string args. Assim. Args. Assim. Pronto. Assim eu executo uma classe em Java. Public static void main. Se você não quiser escrever tudo isso aqui, é só digitar main, com Ctrl espaço, ou se já tem autocomplete, dá um enter. Beleza? Então aqui, ó, este construtor aqui é um construtor padrão que toda classe já vem com ele. Então, se eu der um Ctrl X aqui, ó, ele vai funcionar igualzinho como está aqui. Então, olha só, eu posso criar um carrinho aqui falando assim, ó, carrinho. Carrinho, vou chamar de carrinho, é igual a new carrinho. Ó. Ponto e vírgula no final. Aqui eu estou criando um carrinho a partir do nosso modelo. Só que eu não estou definindo nada para ele. Eu não setei uma cor, eu não setei um tamanho, eu não setei um número de rodas. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um construtor para esse carrinho, para essa classe, que vai passar algumas informações. Quais são elas? A cor desse carrinho, vírgula, o tamanho desse carrinho e o número de rodas que esse carrinho vai ter. E aqui eu faço o seguinte, eu faço a atribuição desses valores. Então, this significa este modelo, esta classe, este carrinho vai receber o que eu estou passando por parâmetro. Assim. Então, agora, quando eu criar um carrinho novo, vocês estão vendo que está dando um erro. Isso significa que eu tenho que passar exatamente essas informações para o meu modelo para ele criar o carrinho da forma como eu quiser. Então, eu quero criar um carrinho, que ela vai ser um carrinho da cor, oh meu Deus, da cor vermelha, carrinho vermelho, de tamanho grande, que tem 4 rodas. Carrinho. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Acabei de criar um carrinho que tem exatamente essas características aqui. Tá? Então, essa aqui são classes, atributos e construtores em Java. Para eu mostrar essas características, eu posso criar um método, então, public void exibir características e fazer o print dessas informações, ó, system out. Então, vou colocar aqui, system out. Vou comprar um teclado, não adianta. Cor do carrinho. 2 pontos. Mais cor. System out. Tamanho do carrinho. 2 pontos. Mais tamanho. System out. Número de rodas do carrinho. 2 pontos mais número de rodas. E agora eu chamar essas características aqui. Então, carrinho.exibir características.
que vai acontecer aqui? Quando eu executar, der um play nessa classe, ele vai estar criando este carrinho aqui. Então, vamos dar o play aqui. Ele vai mostrar aqui no console, ó, cor do carrinho vermelho, tamanho do carrinho grande, número de rodas do carrinho 4. Agora eu vou criar um carro de 2 rodas. Então o que eu posso fazer? Ctrl C, crio um outro objeto, carro, 2 rodas, por exemplo. Ele vai ser verde, vai ser pequeno e vai ter 2 rodas. Então vou mandar mostrar as características desse carrinho aqui. Dei um play. Então está aqui o primeiro carrinho e o segundo carrinho. Beleza? Então, esse vídeo foi isso. Foi só para a gente tratar alguns conceitos. Esses conceitos espero que vocês tenham compreendido. E para o próximo vídeo a gente vai ver esses tipos de variáveis, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta e compartilha. Valeu!